Olá, que bom que você está aqui. Essa é a parte 2 da série Terapia Pra Quê? Se você não assistiu a parte 1, Terapia Pra Quê, por favor, clica aqui nesse botão em cima. Assista a parte 1 e depois você volta para assistir a parte 2. Por quê? Porque esse material está seguindo uma sequência e vai facilitar ou maximizar a absorção deste conteúdo. No vídeo passado, eu falei do porquê fazer terapia em 2020. Falei também sobre inteligência emocional, a importância do autoconhecimento e também sobre os mecanismos de defesa. E nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre 3 coisas. 1. O nosso cérebro e o processamento de informações, o que são traumas e as consequências do trauma em nossa vida. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. O cérebro humano é a coisa mais perfeita e complexa que existe na face da Terra. Nada consegue se assemelhar ao seu imenso potencial e inexplorado. Nem mesmo o processador mais potente da atualidade, e ouso dizer que não existirá invento humano que poderá se equiparar ao cérebro humano. Existe um princípio universal que é o seguinte: nenhuma criação é maior do que o seu criador, né? Quem é maior? Aquele produto fantástico no mercado ou a mente que o idealizou? Óbvio que Bill Gates é muito maior do que a Microsoft. A Microsoft é uma partícula da grandeza desse homem. Facebook, Google e outros produtos do mercado serão sempre menores do que os seus criadores, os seus idealizadores. Os animais, eles vêm sendo submetidos a uma coisa chamada seleção natural há milênios, experimentando na pele a máxima de a sobrevivência do mais apto. Citando Darwin, que era um biólogo, o conjunto de características fisiológicas mais adaptadas serão selecionadas naturalmente. E somente os espécimes mais adaptados ou mais aptos para isso propagam seus genes, que sofrem mutações a cada geração através da reprodução. Isso se chama de variação genética. Aquilo que somos geneticamente, ou seja, internamente, irá se expressar em comportamentos instintivos que vão marcar nossa interação com o meio em que habitamos. Mas nós, os seres humanos, somos rebeldes desde a criação. Tome o caso, por exemplo, de Adão e Eva. É um exemplo clássico. Foram pioneiros na arte da inovação. Eles analisaram um processo já estabelecido, conhecido como a criação, não se deram por satisfeitos e logo propuseram uma nova ordem, um novo processo. Desculpe o spoiler, mas não deu muito certo. Se não conhecem a história, ela é contada no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aprendi muito sobre a alma humana lendo e relendo esse capítulo. Com o pecado, a quebra da aliança feita com Deus. Na tentativa de criar uma nova ordem, o casal foi expulso do paraíso. E desde então, os seres humanos buscam retornar ao paraíso perdido em Gênesis 3. A cada nova invenção, cada tecnologia, cada droga, cada conhecimento adquirido é uma forma de tentar amenizar o nosso desconforto e reconstruir o que perdemos lá no Éden. Um momento em que a humanidade não conhecia falta. Diferente dos animais, temos utilizado há milênios o nosso cérebro para superar qualquer tipo de inferioridade fisiológica. Os nossos inventos tecnológicos superam a evolução genética dos animais de uma forma que nem temos como comparar. Mas isso tem um custo. Nossos corpos não se comparam com o de um gorila, por exemplo, ou de um felino de grande porte. No mano a mano, seríamos aniquilados. O cérebro, além de dar suporte às funções vitais, tem a tarefa de armazenar da melhor forma possível todas as informações captadas em nosso meio ambiente. Imagens, sons, sensações corporais, pensamentos e várias outras informações. Pois tudo que a nossa percepção é capaz de captar pode vir a gerar conhecimento e aprendizado. Ele, o nosso cérebro, cataloga e agrupa estas informações através do que chamamos de cadeias associativas, forma que o cérebro humano encontrou, por assim dizer, para economizar espaço e energia. Dessa forma, um evento recente estará sempre em maior ou menor grau associado a eventos anteriores. A este processo batizamos de processamento de informações. O trauma é um evento que, quando acontece, deixa uma lembrança vívida em nossa mente.
ao ser invocado diretamente através do esforço mental e intencional ou acionado inconscientemente através de gatilhos associativos, ele consegue despertar uma coloração emocional. As emoções e as sensações corporais são ativadas como se o evento traumático estivesse se repetindo neste exato momento. O trauma muda a nossa forma de enxergar e de nos portar nesse mundo. Costumo dizer aos meus pacientes que quando o corpo fala, o nosso cérebro se cala. Isso significa que quando as emoções se apresentam, há uma diminuição na objetividade, na racionalidade e na capacidade de compreensão linguística, na nossa capacidade de se comunicar com outros seres humanos. Por isso que algumas pessoas gaguejam diante de situações estressantes. Por isso dá aquele branco diante da prova. Apesar de saber falar, pois o fazemos diariamente, apesar de muitas vezes conhecer o conteúdo, de termos estudado dias com afinco, somos capazes de esquecer temporariamente esse conteúdo. Ou simplesmente não conseguimos expressar em palavras o nosso pensamento e o nosso sentimento. Após o trauma, muitas vezes o cérebro consegue se organizar sem intervenções externas, ele supera aquilo ali. As marcas do trauma continuam lá, sendo evocadas aqui e ali, despertando essas emoções vívidas e respostas que não gostaríamos de apresentar, mas conseguimos continuar com as nossas vidas, mesmo em meio a sofrimentos. Afinal, quem não experimenta sofrimentos nessa vida? Mas, algumas vezes, o sujeito não consegue se organizar após um determinado evento. Apresenta uma mudança sensível no comportamento após o ocorrido. Começa a gerar um desconforto para si e para os que estão à sua volta. Passam a apresentar reações disfuncionais que não eram comuns antes do trauma. O sujeito sente como se estivesse sendo exposto ao evento traumático repetidas vezes, como se estivesse preso naquele momento passado. Seu sofrimento pode ser tamanho ao ponto de incapacitá-lo para a vida. Deixa de ser funcional e não consegue viver uma vida satisfatória. Para estes casos, uma ajuda extra vai bem. E por que não? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça que eu preparei mais 2 vídeos seguindo essa pegada e construindo uma forma de pensar sobre a terapia no ano de 2020. Só mais 2 vídeos para concluir a série Terapia para Quê? Assista ele na seção de vídeos sugeridos. Faça parte da minha comunidade no Facebook e no Instagram. Acesse os meus outros vídeos e compartilhe com quem você desejar. Comente, interaja com outras pessoas que, assim como você, tem buscado crescer pessoalmente e profissionalmente. Aproveite o máximo que você puder. Um sábio certa vez disse: quer ir rápido? Vá só. Quer ir longe? Vá acompanhado. A jornada fica muito mais leve quando estamos acompanhados. Eu te aguardo no próximo vídeo. Espero que você goste. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Assine o canal. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.